Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém. Fiz uma pergunta ao pastor Marcelo: eu posso ir até que horas? E ele disse: fique à vontade. Então, até meia-noite é noite ainda para a gente, né? Ontem minha esposa veio, minha filha, e ela disse assim: eu tenho a impressão que você demorou. Então, se eu demorei ontem, então eu estou com pena de você, e ela não está aqui hoje para me dar aqueles copos, né? Que é só isso, tá? Mas para mim é motivo de grande alegria estar aqui esta noite. Estive ontem aqui, algumas pessoas estavam aqui ontem. Quem esteve aqui ontem? Olha quantas pessoas, graças a Deus. E demais também que não estavam aqui, eu quero expressar a minha alegria. Minha alegria em ver esta igreja cada vez mais crescendo, reformando também, as portas novas ali, eu quase que me achei ali. Então, não ver que tinha ali um vidro bom, né? Bom. Mas aí vai vir uma faixa ali, não vai mais acontecer isso. Queridos, eu quero parabenizá-los pelo pastor Marcelo. O pastor Marcelo faz tudo aqui na igreja, né, pastor? Você canta, você prega. Olha, eu há um tempo atrás, eu até queria cantar. E cantei. Renato, que está aqui na frente, é prova disso. No CORES, Corário e Orquestra Sinfonia de Salmos, até que eu descobri que eu gostava de cantar, porém as pessoas não gostavam de me ouvir. E aí eu reconheci e percebi que esse não era o meu ministério, né? Definitivamente. E aí passei então a pregar, né? E estou ainda na luta aí, né? Na pregação. Eu sou da Igreja Batista Metropolitana, estou lá há 8 anos como pastor, mais 2 anos como membro daquela igreja, a igreja que também tem crescido bastante. Deus tem nos abençoado de maneira muito especial. Eu acho que a maneira que eu pego o microfone, né, pastor? De vez em quando minha voz some. E Deus tem nos abençoado muito ali, temos crescido. E graças a Deus por isso, muitas coisas nós somos iguais, parecidos com a igreja de vocês. Somos novos também, vocês têm 13 anos, como está aqui, e lá nós temos 23, apenas 10 aninhos a mais, né? Deus tem feito grandes coisas ali naquele local. Sou ali pastor da igreja, além de também ser responsável pela área de discipulado, de treinamento de líderes da igreja, também diretor do Instituto Bíblico Metropolitano. Se você quiser fazer com fé em Deus, no próximo semestre o pastor Marcelo também será pastor e professor de lá do Instituto. Então, se você quiser, depois eu posso te passar aí as matérias que nós vamos ter. E de maneira que, para mim, é um honra estar aqui esta. Aí. Está de brincadeira. Alô? Pronto. Tem uns que são de primeira e outros que são de segunda, né? Microfone. Querido, por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Ontem nós conversamos também o profeta Isaías, porém no capítulo 61. Hoje nós vamos conversar o 6º capítulo de Isaías, do verso 1 até o verso de número 8. Olha, bem lembrado, se você tem um celular, olha no seu celular, isso foi um lembrete, para ver se ele está ligado. Você não precisa de celular agora, então você vai pegar o seu celular, dê uma olhadinha aí, você que está com aquele iPhone, iPad, iPod, dê uma olhadinha aí nos seus eyes, veja se ele não está aí ligado, porque depois você não passa vergonha, né? Imagine tudo em silêncio e aí toca o seu celular, aí é terrível, né? Isaías, capítulo de número. Torcedor do Vitória, esqueci disso. Torcedor do Vitória, você tem que falar 2 vezes para ele.
Então, de novo, se você é torcedor do Vitória, você está com seus... Brincadeira. Isaías 6, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos clamar ao Senhor que nesta noite o teu nome seja exaltado por meio da exposição da tua santa palavra. É por isso que suplicamos nesse instante ao Senhor que a tua palavra salte das Escrituras e venha ao nosso encontro de uma maneira toda especial, Senhor. Deus, esse é um texto já, quem sabe, lido, conhecido e gravado por muitos irmãos aqui, Senhor. Mas a tua palavra também diz que a tua palavra é viva e eficaz. E é porque ela é viva que nós queremos aprender dela, porque nós queremos também ser uma igreja viva que faça diferença onde nós estamos, Senhor. E é por isso que te suplicamos pela tua graça e misericórdia, que agrade ao Senhor falar conosco esta noite, Pai. E que nós possamos ter a certeza do teu falar, e que nós possamos ter a convicção que nós estamos ouvindo a tua voz, Senhor. Por isso pedimos ao teu Santo Espírito que fale conosco, que ilumine a nossa mente, para a gente entender a tua palavra, entender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Te clamamos assim, não porque nós merecemos, mas é fundamentados no poderoso nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Certa feita, um amigo, pastor, ele me disse algo que eu achei impressionante que ele fez com a sua igreja. Ele disse que uma certa noite a igreja dele, uma igreja muito dinâmica, alegre, lá em São Paulo. Ele disse que ele perguntou à igreja quantos estão sentindo a presença de Deus aqui esta noite. E naturalmente que muitos, e quase todas as pessoas levantaram suas mãos dizendo que estavam sentindo a presença de Deus ali. E a surpresa que ele fez para a sua igreja foi dizer que ele não estava sentindo a presença de Deus ali. E as pessoas ficaram espantadas. Como pode? Naturalmente que olharam para ele com aquele olhar estranho, mas será que o pastor vai agora confessar o pecado? E antes que as pessoas continuassem a pensar várias coisas, ele disse assim: mas graças a Deus, que Deus não depende daquilo que eu sinto ou deixe de sentir para que Ele esteja presente aqui hoje à noite. Porque a palavra dele diz que onde estão 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, ali Ele está. Então não importa o que você esteja sentindo, o que importa é se a palavra de Deus diz, Ele está. Não é? Então é fundamentado na palavra de Deus que a gente vive a vida. É crendo na palavra de Deus como verdadeira, eficaz, para transformar, restaurar a nossa vida, a nossa história, a nossa igreja, que a gente expõe essa palavra.
para que dia a dia nós possamos ser transformados, moldados de acordo com a palavra de Deus. Aqui está o texto de Isaías, capítulo de número 6, um momento onde o profeta revela aqui a imagem, a visão que ele teve do Senhor, mas ao mesmo tempo ele revela aqui também o seu chamado. Parece que o profeta Isaías queria deixar claro que não há aquele que tenha tido um encontro com Deus que não seja por ele, pelo seu Senhor, chamado a um trabalho. E se a gente não ver as pessoas trabalhando, e se a gente não ver as pessoas motivadas ao trabalho, é porque alguma coisa de errado, quem sabe, tem acontecido no seu encontro com Deus. Porque todo aquele que tem um encontro com Deus é chamado para trabalhar para o Senhor. E é por isso que a igreja do Senhor é a igreja viva, porque à medida que a gente se relaciona com o Senhor da igreja, com o noivo da igreja, é na mesma medida que somos por Ele levados a trabalhar para este Senhor, que somos impulsionados, que somos capacitados, que somos fortalecidos a ser uma igreja viva do Senhor. Agora a grande pergunta é: como é que isso pode acontecer na nossa vida, na nossa igreja, na nossa história? E o relato do profeta Isaías, da sua visão acerca de Deus, do seu chamado do Senhor, serve para mim e para você, para que a gente possa aprender algumas coisas, e de maneira que nós tenhamos uma igreja viva e que faça a diferença onde ela está. Eu queria pedir licença aos irmãos e também, na medida que eu for falando sobre esse texto, dar um exemplo da nossa igreja, da Igreja Batista Metropolitana, o exemplo do que nós temos percebido na palavra de Deus, o que nós temos tentado fazer para que a nossa igreja seja uma igreja viva e que faça diferença onde ela está. E quando eu fizer isso, eu não quero que você ache que a nossa igreja é uma igreja perfeita, de maneira nenhuma. Fizemos aniversário agora e olhamos para trás e vemos quantas falhas nós temos como igreja, e o quanto nós precisamos ainda avançar. Aliás, todo aquele que tem um encontro com Deus também percebe que cada vez mais a gente precisa diminuir, cada vez mais a gente precisa se humilhar diante do Senhor, que é tão poderoso, que é tão santo, que é tão majestoso. Então não há de maneira alguma em nosso coração o orgulho de achar que é por nossa causa que Deus faz alguma coisa. Não, mas é pela graça dele, somente pela sua graça, que nós temos o que temos, somos o que somos e podemos fazer o que nós temos feito. Isaías capítulo de número 6, ele começa este relato falando, trazendo para nós a identificação de quando fora a visão que ele teve de Deus. Quando foi que ele viu o trono do Senhor? E ele começa dizendo no ano da morte do rei Uzias. E isso para mim é impressionante, porque a grande visão que o profeta tem de Deus, de um Deus transcendente, majestoso, eu fico imaginando esta visão do profeta, eu fico imaginando se eu estivesse ali vendo. Talvez eu não me lembrasse de absolutamente nada que estivesse à minha volta. Normalmente, quando as pessoas relatam a visão que eles tiveram da parte de Deus ou do Senhor, parece que não há ninguém à sua volta. Mas não é assim que o profeta relata a sua visão de Deus. O profeta traz os pés no chão, apesar da visão ser celestial. O profeta traz os pés na terra, apesar da visão ser celeste. E isso é impressionante, porque há um equilíbrio. Há um equilíbrio que traz para nós a percepção clara de que nós vemos a Deus para causarmos diferença onde nós estamos. Que nós experimentamos de Deus não para ficarmos nas regiões celestes, mas para que nós possamos descer, colocar os pés no chão e aí então fazer diferença a partir da experiência que eu tive do Senhor. Por que eu conheço o Senhor?
Por que que eu vejo o Senhor? Por que que eu sou fortalecido pelo Senhor? Para que eu possa causar diferença onde eu estou. O livro de Atos, no capítulo 1, verso número 8, ele diz exatamente isso, porque o Senhor, o Espírito de Deus, viria sobre mim e sobre você, para que nós tivéssemos poder para sermos suas testemunhas. Ou seja, a experiência que eu tenho de Deus na minha vida não é para ficar comigo, não é para que somente eu seja transformado, não é para que somente eu possa dar glórias a Deus, não. Quando Deus me dá, quando Deus me chama, quando Deus se mostra a mim, quando Deus se mostra a você, Ele não está pensando somente em mim, você sabia disso? Ele não está pensando somente em você, você sabia disso? E é por isso que uma igreja viva, é uma igreja que tem a percepção de que a minha experiência com Deus é para que eu possa fazer diferença no lugar onde eu estou, e foi assim que aconteceu com Isaías. Porque ele diz, olha, eu vi o Senhor, mas teve um tempo, teve um momento na história que eu vi o Senhor. E essa história é tão importante para que a gente saiba a importância da visão que eu estou tendo acerca de Deus. E ele diz, foi no ano da morte do rei Uzias. Uzias fora um rei bom para Israel, para o seu povo. Uzias herdou do seu pai o reinado de Judá. E ele pôde, durante um longo período, reinar sobre Judá, sobre o povo de Deus, e ser um rei que obedecesse os mandamentos do Senhor, e ser um rei que fizesse a vontade do Senhor, e ser um rei que levasse o povo de Deus a servir e seguir e prestar culto ao Senhor todos os dias do seu reinado. Uzias foi alguém que Deus usou para grandes batalhas no meio do seu povo, e o seu povo, o povo de Deus, saírem vencedores. Batalhas contra os filisteus, batalhas contra os amorreus. Uzias estava ali guiando o povo de Deus como rei que buscava o Senhor, e o povo estava alegre, contente com o reinado de Uzias. Porque ele, ao mesmo tempo que levava o povo a adorar o Senhor, ao mesmo tempo ele era alguém que trazia benefícios para o povo de Deus. As extensões do povo de Deus, das terras, cada vez mais aumentavam. Eles cada vez mais conquistavam outros povos. Uzias, durante o seu reinado, ele trouxe maquinário para o povo de Israel. Eles não precisavam trabalhar mais tanto assim, porque agora as máquinas já passavam a fazer por eles algumas coisas. Às vezes a gente pensa que é somente nos nossos dias que as máquinas surgiram. Não, naquele tempo, no tempo do rei Uzias, era assim. O povo que estava acostumado a ser opresso por outros povos, agora não. No reinado de Uzias estava sendo diferente. Aquele povo agora eles tinham armas. Aquele povo agora eles tinham muros que os protegiam. Aquele povo agora estavam muito bem armados. O poder bélico do povo de Israel era impressionante para todas as outras nações. Mas no final do reinado do rei Uzias, ele não conseguiu dar continuidade no seu reinado como antes. Porque diz a Bíblia que Uzias entra no templo do Senhor e vem ao seu coração um orgulho de tal forma que ele quis ali queimar incenso ao Senhor. O que só era permitido pelo sacerdote fazer. O rei buscara o Senhor e quisera até aquele momento fazer a vontade do Senhor. Mas parece que toda a sua conquista em um momento fez com que o orgulho viesse ao seu coração. Ele entra no templo do Senhor e ali ele queima incenso ao Senhor. Quando as pessoas viram aquilo, foram logo atrás dele e o repreenderam e disse para ele: você não poderia ter feito isso. E logo depois, diz a Bíblia que veio sobre Uzias uma lepra, uma doença, e doença esta que matou o rei Uzias. E o povo agora estava questionando na sua cabeça: como será agora que nós vamos sobreviver? Porque Uzias era um rei bom,
E o povo estava na sua cabeça a memória muito fresca de que antes eles tinham sido oprimidos por outros povos. Mas agora não, eles tinham conseguido uma nova história. Agora eram as outras nações que tinham medo, receio do povo de Israel. Mas o rei Uzias estava morto. Como agora eles iriam fazer? Quem iria agora defender o povo de Israel? Quem iria guiar este povo? Qual rei seria temente ao Senhor e iria guiar o povo de Israel? Agora quem faria isso? E diante daquela preocupação do povo, Deus dá ao profeta Isaías a visão do Senhor. E ele disse: gente, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Dá para você perceber que quando nós não temos esperança do futuro, é que nós temos então a experiência de um Deus vivo que traz para nós a percepção clara de quem está no comando da vida e da história. Não são homens, não são mulheres, mas é o Senhor que continua sentado sobre um alto e sublime trono. Em alguns momentos da nossa vida a gente precisa voltar a lembrar da visão de quem Deus é. E queridos, eu cada vez mais tenho a percepção clara de que nós só seremos uma igreja viva e que fazemos diferença se nós temos a visão exata acerca de Deus. Que Ele é o Rei e Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é quem comanda o universo. Será que nós sabemos disso? É o Senhor que comanda não somente a tudo e a todos e o universo, mas inclusive a sua igreja. Inclusive a sua igreja, inclusive o seu povo. Mas parece que a gente aos poucos parece se esquecer disso. E é por isso que cada vez mais a desesperança toma o nosso coração e rouba de nós a vontade de viver, como nós falamos também ontem aqui. Porque nós esquecemos de que é o Senhor quem está sentado sobre um alto e sublime trono. E aí então o profeta Isaías passa a descrever quem é esse Senhor. E ele diz que estava ali na presença do Senhor os serafins, que estavam por cima deles, e cada um tinha quantas asas? Sabe para quê? Porque com duas eles cobriam o rosto. Para que cobrir o rosto? Eles estavam diante da presença de um ser santo, santo e santo. A indicação de 3 vezes santo, quem sabe seja aqui, e muito provavelmente seja aqui, a indicação da Trindade. Os serafins estavam dizendo: santo é o Pai. Os serafins estavam dizendo: santo é o Filho. Os serafins estavam dizendo: santo é o Espírito de Deus. A Trindade é santa. E por isso eles precisavam se proteger. Porque é uma santidade que não se coaduna, não tem nenhuma associação com nenhum tipo de impureza sequer. É uma santidade tão grande, tão intensa, que a gente precisa tomar cuidado quando nós estamos diante deste Deus santo. Mas parece que a gente perdeu essa percepção de que Deus é santo. E que tome muito cuidado quando você está diante dele. O livro de Josué, ele traz uma percepção da presença de Deus, do nosso relacionamento com a presença de Deus, interessante. Naquele tempo, a presença de Deus era simbolizada pela arca, a arca da aliança. Josué chama o povo e diz o seguinte para o povo: gente, fiquem atentos. Fiquem perto da arca o suficiente para vocês não errarem o caminho, mas longe o bastante para vocês não perecerem, porque aqui simboliza a presença de Deus santo. Mas parece que hoje a gente perdeu essa visão, essa percepção, e Deus já não é mais tão santo assim, porque a gente fala com Ele, se relaciona com Ele como a gente se relaciona com qualquer outra pessoa, ou como qualquer outro ser. E queridos, no momento em que nós perdemos a visão, a percepção clara de quem Deus é, a igreja vai morrendo a cada dia.
Porque aí vai ser com a minha força e com a sua força que nós vamos querer levar a igreja, quando não é com a nossa força que nós levamos a igreja, mas é com a força do Senhor. Só Ele fortalece a sua igreja para que a sua igreja seja uma igreja viva. Mas isso vai depender muito da visão que nós temos acerca de Deus e quem Deus é. Meus queridos, volto a lhe dizer, a visão de um Deus santo é a visão de um Deus que vem para intervir na história. E esse Deus que veio para intervir na história, no tempo aqui de Isaías, foi no tempo da morte do rei Uzias. Mas é no meu tempo hoje, nós poderíamos dizer hoje, no ano de 2012, eu vi o Senhor. Qual foi a última vez que você viu o Senhor? Qual foi a última vez que você experimentou do Senhor na sua vida? E eu quero lhe dizer, o que frutificou disso, dessa experiência? Se você me dizer que nada, eu quero lhe dizer, olha, você teve qualquer outra experiência, mas não com Deus. Porque quando Deus vem na minha vida, quando Ele vai na sua vida, Ele causa diferença onde nós estamos, com quem estamos e com quem estamos. Certa feita, teve um pastor chamado Jonathan Edwards, e ele precisou fazer uma viagem. Ele foi também pregar uma série de conferências fora da sua igreja, e a sua esposa ficou no seu lugar. E enquanto ele estava viajando em um culto, a sua esposa ficou caída na presença do Senhor. Assim eles relataram. E ali aquela experiência foi diferente da igreja. E eles não falaram nada para o Jonathan Edwards, mas quando ele voltou daquelas pregações, foram logo perguntar para ele: pastor, você já sabe o que aconteceu com sua esposa enquanto o senhor estava fora? E eles passaram a relatar o que foi que aconteceu. E ali eles perguntaram para ele: pastor, e agora? O que foi que aconteceu com a sua esposa? Ele disse assim: nós só vamos ver o que aconteceu com ela a partir de hoje. Porque não há aquele que tenha experimentado de Deus e continue a mesma pessoa. Vocês vão ver a partir de agora se o que ela teve realmente foi um encontro com Deus ou não. Quando nós estávamos lá na igreja no ano de 2002, lá na Igreja Batista Metropolitana, quando eu cheguei, o pastor Abraão já estava lá. Nossa igreja estava crescendo muito, a igreja que começou com 150 pessoas, é uma igreja que já 3 anos depois já tinha quase 600 pessoas, e quando nós chegamos já tinha esse número de 600 pessoas ali. E nós estávamos num crescimento enorme. Quando eu cheguei, passei os meus primeiros 2 anos como membro da igreja, ajudando o pastor Abraão, que ele precisava de mim, eu estava ajudando ele, a igreja tinha muitos trabalhos. A igreja estava crescendo, mas a igreja parecia não ter olhos para uma comunidade que estava atrás dela, chamada Comunidade Bate-Facho, hoje conhecida como Comunidade da Bolandeira, que fica ali na Avenida Jorge Amado, que liga o bairro do Imbuí à Orla. E aquela comunidade era uma comunidade muito carente. Quando nós chegamos ali, aquela comunidade tinha acabado de receber do governo do estado, na época o governador era Paulo Souto, e ele havia dado vários sobrados para aquela comunidade. E literalmente atrás da nossa igreja. E nós fomos lá e vimos sobrados bonitos. Mas 2 anos depois, aquela comunidade já havia vendido todos aqueles sobrados e já tinham voltado a morar em barracos feitos de madeira. Quando nós percebemos que a favela não estava, eles não eram apenas favelados, eles eram favelados dentro do coração, precisava mudança vir de dentro para fora e não apenas de fora. Era uma mudança muito maior que eles precisavam. Parece que eles tinham absolvido que eles eram assim e iriam morrer deste jeito. Porque é exatamente isso que o diabo faz com as pessoas. Ele escraviza
de dentro das pessoas, no coração das pessoas. E nós começamos então a dizer, gente, a gente não pode continuar aqui. A rua da nossa igreja enchia de carros e aquelas pessoas não entravam na nossa igreja. A igreja tinha umas portas e ali nós dissemos, eles não entram aqui porque a gente fecha as nossas portas. Aí o que foi que nós fizemos? Nós tiramos as portas. Nós tiramos e dissemos, então a gente não vai ter porta aqui. A gente só vai ter o portão do lado de fora, mas no templo não vai mais ter porta. Porque a gente quer que essas pessoas entrem para a nossa igreja, a gente quer que eles estejam aqui junto conosco. Nós vamos lá, nós vamos chamá-los, e Deus começou a nos inquietar com aquela comunidade ali. E ali então, algumas pessoas já queriam colocar o ar-condicionado, e a gente disse, não, se colocar ar-condicionado a gente vai precisar fechar tudo, e a gente não vai fazer isso, porque a gente quer que essas pessoas venham para cá. E até que nós percebemos que não tinha jeito, elas não iam para a nossa igreja. Até que uma vez a gente se reuniu como liderança da igreja, nós então montamos uma associação chamada Associação Beneficente Metropolitana. E surgiu a ideia de que nós iríamos, a primeira coisa que nós iríamos fazer era trazer para aquela comunidade uma creche. Nós precisaríamos entrar naquela comunidade. Se aquela comunidade não vinha até nós precisávamos ir até eles. Mas eles estavam ali atrás de nós. E nós não estávamos na frente deles por acaso, não. Como é que nós poderíamos dizer que nós estávamos experimentando de Deus? E aquela realidade daquela comunidade continuar a mesma coisa? Não podia acontecer. A gente precisava fazer alguma coisa. Então nós fizemos a Associação Beneficente Metropolitana. Abrimos uma creche. Lá mesmo na nossa igreja. Montamos ali de primeira a quarta série. Nós vamos trazer para eles uma creche, nós vamos trazer e vamos começar a cadastrar as crianças daquela comunidade. A primeira turma foram 40 pessoas, eram 40 famílias inscritas, que a nossa igreja agora começara a adotar aquelas famílias. As pessoas começavam a pensar no que elas poderiam fazer, não para ir lá distribuir um folheto, não para ir lá falar de Jesus, ainda não, mas para ir lá dizer àquelas pessoas, em nome do Senhor Jesus, que elas precisariam ser libertas de muitas coisas, mas também da maneira como elas estavam vivendo, mas também, principalmente, espiritualmente falando. E ali começamos a perceber que Deus estava pedindo que nós amássemos aquela comunidade. E ali então surgiu a associação, surgiu então profissionais da igreja, que Deus começou a mandar profissionais para a igreja. Eram médicos, dentistas, e a gente começava a receber um monte desses profissionais, e a gente dizendo, Senhor, para que tanta gente assim? O que o Senhor quer fazer conosco? Quando Deus começou a nos direcionar, dizendo, se vocês têm aí profissionais, esses profissionais precisam servir a esta comunidade. E aqueles profissionais começaram a se reunir, e a gente começou então a motivar aqueles profissionais, e eles disseram, nós vamos até essa comunidade. E ali nós começamos a prestar serviços àquela comunidade. Vamos começar por onde? Pelas nossas crianças que já estão na creche. E ali nós começamos a dar a eles assistência odontológica, assistência médica, escolaridade, reforço escolar àquelas crianças, medicamento àquelas crianças. Deus começou a mandar farmacêuticos, Deus começou a mandar outras pessoas com outras profissões. E assim as pessoas iam indo à nossa igreja. Sabe para quê? A gente tinha clara evidência, não era porque a gente tinha algum tipo de método de crescimento de igreja, não. Não era porque a nossa igreja estava sendo uma igreja boa, não. Não tinha nada a ver conosco, senão a ver com aquela comunidade que estava atrás de nós. Era para isso que Deus estava mandando tanta gente para a nossa igreja. E ali, a partir do ano de 2001, nossa igreja, então, todos os membros da nossa igreja são também membros da Associação Beneficente Metropolitana. Por isso que quando a pessoa vai se tornar membro da nossa igreja, ela não pode somente dizer eu quero ser membro e logo a gente pedir carta dela, não. Ela precisa passar um tempo conosco, conhecendo a nossa igreja e sabendo que ela não vai ser apenas membro da igreja, como também membro desta Associação Beneficente Metropolitana, que não recebe verba de ninguém, da prefeitura, do governo do estado, de ninguém, senão dos membros apenas da nossa igreja.
Porque enquanto a gente tem experimentado do Senhor, nós precisamos fazer diferença na vida daquelas pessoas que estão ali atrás de nós. Quem são as pessoas que estão aqui ao nosso redor? Quem são elas? Será que elas estão já há muito tempo? Quem são elas? Qual é o perfil de cada uma delas? A gente não sabia qual era o perfil dessa comunidade que estava atrás de nós. E ali então nós começamos a dizer, não, nós precisamos ir até lá. E uma certa feita a gente chamou um grupo de empresários da igreja. E nós dissemos, nós vamos lá, vamos fazer uma visita a todas as famílias das crianças da nossa creche. Nessa época já eram 80 crianças. Nós então dividimos os membros da igreja, a grande maioria deles empresários, e nós fomos lá à favela, nós vamos subir lá. Aquele dia choveu e tinha lama para tudo que era lago, e havia até hoje, quando chove, alaga tudo e depois fica uma lama só. E nesse dia que nós fomos estava assim, muita lama. E aí então nós paramos e nós dissemos assim, vocês querem continuar? E eles disseram, claro, pastor, se nós viemos, é porque Deus quer que a gente esteja aqui, e se é para a gente subir, nós vamos subir. E eu disse, mas vocês vão se velar, vocês não vão voltar do jeito que vocês estão aí. E eu sei como é gente que tem um carro melhorzinho, não quer sujar o seu carro, ainda mais com lama. E eles disseram, não, mas se Deus mandou a gente para aqui, nós vamos subir. E eles subiram. Ah, quantos escorregões ali. Quantas brincadeiras nós demos, mas eles foram. Eles subiram. Eles viram aquelas pessoas, eles viram a realidade de cada uma daquelas pessoas ali. Pessoas que em apenas um vão, eles tinham ali apenas uma cama de casal. E naquela cama de casal, era ali a sala deles, era ali o banheiro deles, era ali tudo, a cozinha deles era ali, a pia estava ali, e era a cama somente ali. E uma daquelas famílias tinha um casal e tinha 5 filhos. Você já imaginou como é a realidade daquelas pessoas que estavam ali, enquanto a gente estava dizendo que nós estávamos experimentando de Deus? E ali aqueles homens voltaram e ele disse, meu Deus, nós vamos ouvir muito desaforo quando a gente voltar. Eles ficaram todos sujos. Né? E eles voltaram. E eles não quiseram nem falar com a gente. E eles foram embora. E a gente então marcou uma reunião de avaliação. Marcamos a reunião e fomos. Quando nós chegamos nesse dia já prontos para a gente ouvir as reclamações deles, e eles disseram, pastor, nós ficamos boca aberta naquele dia, impressionados com Deus, impressionados com o que Deus tem feito com a gente, impressionados com o que Deus tem dado a gente. Mas nós temos a certeza que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, pastor, não é para nós, mas é para a gente poder ajudar aquela comunidade. Nós precisamos voltar lá, nós precisamos fazer alguma coisa para eles, nós precisamos mudar a história de vida deles. E a gente disse, mas o que é que a gente pode fazer? O que é que vocês acham que a gente pode fazer? E eles disseram, nós temos um projeto que nós trouxemos aqui. E aquele projeto foi chamado Projeto Cimentar. Era um projeto de reconstrução de casas. E eles copiaram o projeto do governo do estado, que há 2 anos atrás havia dado casas para eles, e eles haviam vendido todas aquelas casas. E nós copiamos aquele projeto, pedimos ao governo do estado, eles nos concedeu, e nós pegamos a mesma planta, e a gente disse, agora nós vamos construir casas para essas pessoas. E aquela primeira família que nós vimos, onde um vão somente era a sua casa, de madeira, onde só tinha ali uma cama de casal, um casal e 5 filhos, que viviam naquela cama, porque eles não tinham nem espaço para circular, eles disseram, nós vamos acolher esta família. Durante 2 meses nós vamos pagar o aluguel para esta família, e enquanto isso nós vamos derrubar esse barraco, e nós vamos construir ali um sobrado para eles. E a gente disse, mas a gente não tem como pagar o mão de obra. E eles disseram, não, pastor, se a gente pagar, a gente não vai saber o quanto Deus nos usou para isso. A gente quer construir essas casas. Então nós vamos lá. Enquanto aquela família estava no aluguel, eles iam para lá,
O horário que eles tinham disponível, eles iam. Eles contrataram apenas um mestre de obras. A igreja tinha engenheiro, e naquele dia ele projetou tudo direitinho, disse o que deveria fazer, e eles começaram a construir, já construímos 18 casas para aquelas famílias ali. E todas as 18 estão lá morando em suas casas. De maneira que, no início, eles não queriam entrar na nossa igreja. Nosso último culto que nós tivemos de ação de graças ao Senhor, por mais uma formatura, de mais uma turma de crianças que estavam se formando e que iam deixar a nossa creche, porque agora eles já iriam para uma escola. A nossa igreja estava cheia de pessoas apenas desta comunidade chamada Comunidade do Pátio. Os membros estavam em pé assim nas janelas, circulando. Todas as pessoas que estavam sentadas eram pessoas daquela rua. E sabe o que elas diziam para a gente? Sabe o que elas falavam nesse culto? Sabe o que os pais disseram quando foram falar das suas crianças? Eles disseram assim: olha, eu não sei como Deus tem se relacionado com vocês, mas nós temos tido cada vez mais a certeza de que nós estamos conhecendo Deus por meio da vida de cada um de vocês. Teve uma criança que disse: eu quero falar, e ela tomou o microfone e ela disse assim: olha, quando eu estava doente, vocês foram levar remédio para mim. Eu não vi quem foi que levou o remédio. Eu só sei de uma coisa, que naquele momento que alguém foi levar um remédio para mim, eu vi Jesus entrando na minha casa e dando aquele remédio para que eu ficasse curado. Não tem preço que pague algo assim. De uma igreja que quer ser uma igreja viva, de uma igreja que ao mesmo tempo que experimenta do Senhor, é uma igreja que ao mesmo tempo vai à sua comunidade, é ao mesmo tempo uma igreja que quer transformar a realidade das pessoas que estão à sua volta. Não dá para a gente ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e tudo continuar a mesma coisa, as pessoas continuarem as mesmas, nós continuarmos os mesmos. Não dá para ser assim. É por isso que Deus aqui no final ele diz: Isaías, depois que eu purifiquei você do seu pecado, e agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ali Isaías, enfrentando aquele desafio da parte do Senhor, ele diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando a gente ora, pedindo trabalhadores para a seara, quem é a primeira pessoa que vai para o trabalho? Quem é a primeira pessoa? Podemos responder: aquele que está orando. Claro, é aquele que está orando. Agora, se são poucos os trabalhadores, é um sinal claro de que são poucos os intercessores. E se são poucos os intercessores, é por isso que grande maioria das igrejas ainda não são igrejas vivas e que causam diferença onde elas estão. Porque, queridos, nós não precisamos mais de membros das nossas igrejas. O que nós precisamos são de homens e mulheres que estão intercedendo ao Senhor dia e noite por aquelas pessoas que estão à nossa volta. Intercedendo, orando, clamando ao Senhor, querendo ver o Senhor, querendo ser transformado pelo Senhor para transformar pessoas. Por que eu sou transformado pelo Senhor? Para também influenciar outras pessoas a serem transformadas pelo Senhor. Por que eu sou abençoado pelo Senhor? Para abençoar tantas outras pessoas que o Senhor colocou à minha volta. Por que Deus te deu um carro? Você acha que Ele lhe deu o carro só para você ir e vir? Não. Deus lhe deu um carro para você usar para Ele, para você usar para o trabalho dEle, para você abençoar tantas outras pessoas. Por que Deus deu a mim e a você o que eu tenho, o que você tem? Senão para que nós possamos, além de sermos abençoados, abençoar também outras pessoas. Porque nós não estamos aqui, queridos, volto a dizer, para sermos abençoados, não. Nós estamos aqui para sermos bênçãos. Desde Abraão, Deus vira-se para Abraão e diz: Abraão, você é uma bênção. E
com o passar dos anos, parece que a gente quer mudar. Onde a gente está, parece, dizendo em alto e bom som a todos: eu quero ser abençoado. E Deus está dizendo: não, não foi para isso que eu lhe chamei, não foi para isso que eu te salvei, não foi para isso que eu vim morrer por você numa cruz. Eu morri por você, eu paguei um alto preço por você, igreja do Senhor, para que nós sejamos uma bênção, para que nós sejamos vivos, e vivos façamos diferença. Foi assim desde o começo. Abraão: em ti serão benditas, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E é até hoje, queridos. E a gente não pode brincar, porque o nosso Deus é um Deus santo, santo, santo. Verso número 6. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Deus quer te enviar. Aonde você está? Onde você está, Deus já te enviou para você fazer diferença. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Será que você tem consciência disso? Você tem experimentado do Senhor a cada dia? O Senhor tem se revelado a você, a esta igreja? Você tem experimentado da palavra do Senhor? Você tem experimentado do poder do Altíssimo que tem te envolvido? Você tem sido capacitado pelo Senhor com dons, com talentos? Você tem sido cuidado pelo Senhor? Você tem sido sustentado pelo Senhor? Você tem sido abençoado pelo Senhor? E hoje à noite Deus te trouxe aqui para dizer a você por que Ele está fazendo tudo isso. E se você quer fazer parte de uma igreja viva que causa diferença, Deus está lhe chamando para você ser uma bênção. Deus está lhe chamando para quando você experimentar dele, você causar diferença onde você está, com quem você está. É por isso que Ele tem se relacionado com você e tem feito tantas coisas na sua vida, para que você, ao testemunhar do que Deus tem feito, você possa também trazer outras pessoas. E eu tenho certeza que, se assim for, em que igreja você estiver, essa igreja será uma igreja viva, porque ela está não apenas dentro de 4 paredes, mas ela está na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, ela está em todos os lugares. Por isso ela é viva, ela é atuante. Deus quer usar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Talvez você diga: mas eu não sei como. E Deus está lhe dizendo: na sua família. Mas eu não sei como. E Ele está lhe dizendo: na sua escola, no seu trabalho. É para isso que você está lá. Por isso que eu te coloquei lá. Eu quero te usar. A quem enviarei? Quem vai entrar na sua família senão você? Quem vai entrar no seu trabalho senão você? Quem vai à sua escola senão você? Mas não é para você apenas distribuir folhetos, não é isso, não. É para você viver uma vida santa que glorifica o Senhor. É para você se relacionar com Deus. E ao mesmo tempo que você se relaciona com Deus, você se sente desafiado a ser usado por Ele. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado por cada um aqui. Nossa oração, Deus, é que nós sejamos profundamente impactados pela Tua presença. Profundamente, ó Deus, transformados pela Tua presença, e que a nossa vida, Senhor, sempre seja para o louvor da Tua glória, para que nós possamos influenciar onde nós estamos. Oh Deus, faz assim com esta igreja, Senhor, faz assim com a minha igreja, Deus, faz assim com as nossas igrejas, Senhor, que elas sejam cada vez mais igrejas atuantes, que transformam a vida onde elas estão, ó Deus, inseridas, porque foi o Senhor que nos colocou onde nós estamos. E nós
vivemos para a glória do Senhor. E em nome de Jesus, nós te louvamos. Gratos. Amém, Senhor. Eu acredito que Deus tem falado com você grandemente. Porque comigo tem falado muito. Eu orava a Deus e pedia, Senhor, para que a gente saia do mais do mesmo, me dá sabedoria na escolha do tema, na escolha do versículo, na escolha do orador, do pregador, para que essas conferências Deus venha falar conosco. E Deus está falando. Louvo a Deus pela vida do pastor Adriano. Falou ontem grandemente aos nossos corações, hoje também. Que a igreja viva, a igreja que faz a diferença. E nós precisamos fazer a diferença. Temos que fazer a diferença. Igreja da palavra, glória a Deus. Igreja que ora, glória a Deus. Mas principalmente igreja que age. Precisamos agir. Jesus está voltando. Jesus está voltando.